a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pelos nossos canais do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, dia de conhecer os números da Quest que saíram nessa manhã e a gente vai comentar eles com vocês. É nosso primeiro assunto e principal assunto do dia. Mas antes da gente entrar nesse assunto, aproveita que você está aí no YouTube, já comenta, compartilha, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal e participa também da nossa enquete, que é sobre a pesquisa Quest. Além do Flávio Bolsonaro, qual desses nomes você considera mais competitivo contra o Lula? Quem você... Eu não gostaria de ver ninguém, mas quem você gostaria de ver no segundo turno contra o Lula? Ou porque Lula tem mais chance, ou porque tem uma maior competitividade. A. Romeu Zema. B. Ronaldo Caiado. Ou C. Renan Santos. Essa é a nossa enquete. Dá a sua opinião lá no YouTube. Deixa o seu comentário pra gente. Participa com o Mercado Investimentos, porque a sua opinião é muito valiosa. E depois a gente volta com o resultado da enquete, porque agora a gente vai falar de pesquisa Quest. A pesquisa saiu nessa manhã e trouxe uma mudança, um pouco de mudança no cenário. Flávio Bolsonaro está pressionando mais o presidente Lula e a gente vai comentar não só esses aspectos em relação à pesquisa Quest, mas também a gente vai falar sobre aquelas perguntas mais temáticas que entram nos temas econômicos, tarifaço, tudo isso apareceu na Quest e, claro, trouxe o seu efeito. Vamos começar então pelo começo? Vamos começar pelas pesquisas de intenção de voto. Vou colocar aqui na tela para vocês, vou projetando conforme a gente for comentando essa pesquisa. Mas tem notícia também no nosso site. Lula continua na liderança, mas Flávio Bolsonaro diminui a diferença. Flávio se aproximou de Lula nessa última pesquisa e a gente vai tentar entender os motivos disso, como é que foi essa evolução, como é que está também a aprovação e a avaliação do governo do presidente Lula e, além disso, como já falei, as nossas pesquisas e perguntas mais temáticas de economia, porque elas também fazem parte desse cenário e ajudam a estimular ali essas respostas. Até porque a gente começou a ver nessa pesquisa uma perda de força do imposto de renda e do desenrola. Talvez, ainda que elas sejam vistas de forma positiva, aqui mais por conta talvez da data, né, de já ter passado um tempo da implementação. Então vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem comigo o cenário estimulado de pesquisa de intenção de voto para o primeiro turno, que é aquele cenário em que as pessoas respondem com base em uma série de alternativas de candidatos. Então são dados os candidatos, por isso que é estimulada. A diferença para a espontânea é que na espontânea você não dá um cenário de candidatos eleitorais para a pessoa escolher e na estimulada sim. Na estimulada você coloca dentre esses candidatos em quem você votaria no primeiro turno. E nesse cenário de primeiro turno, o Lula lidera com 39% das intenções de voto na estimulada, contra 30% de Flávio Bolsonaro, 4% de Renan Santos, 4% de Caiado, 2% de Zema, 1% de Cabo Daciolo, 1% de Augusto Cury, 1% de Samara Martins e sem participação ali não apareceram. Até se quiserem deixar a gente em tela cheia, esse cenário para o pessoal de casa conseguir ver melhor, não apareceram com intenções de voto Clariana Barão, Edmilson Costa, Hertz Dias e Leonardo Avalanche. Esses ficaram zerados na nossa pesquisa Quest aqui de primeiro turno estimulada. O segundo cenário que a gente traz para vocês aqui é o de rejeição. Flávio Bolsonaro, assim como a gente viu na Nexus mais recentemente, na verdade na Atlas, desculpa, como a gente viu na Atlas mais recentemente, Flávio Bolsonaro continua liderando a rejeição, com 54% de rejeição. Na sequência, vem o presidente Lula com 52%,
Ronaldo Caiado com 34%, Romeu Zema com 32%, Cabo Daciolo com 28%, Renan Santos 20% de rejeição, Augusto Cury 16%, Samara Martins 12%, Edmilson Costa 10%, Hertz Dias, Leonardo Avalanche e Clariana Barão apareceram com... o Hertz Dias e o Leonardo Avalanche apareceram com 9% e Clariana Barão com 6%. E aqui vale lembrar, quanto menos conhecido é o candidato na corrida eleitoral, menos rejeitado ele também é. Porque muitas pessoas, inclusive se a gente fizesse esse cruzamento de rejeição com conhece ou não o candidato, a gente vê essa correlação acontecendo. Quanto menos conhecido ele é, menos rejeitado ele também é, porque não se sabe muito sobre ele. Vamos colocar aqui os cenários de segundo turno para vocês acompanharem com a gente, porque tem cenário contra Lula, contra Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos, que são os 4 cenários de segundo turno colocados na pesquisa Quest, que foi divulgada nessa manhã. Lula continua liderando contra Flávio Bolsonaro, com 44% das intenções de voto no segundo turno e 39% aqui de Flávio Bolsonaro. Nesse cenário, brancos, não sei, não vou votar, 13%, e indecisos, 4%. Num cenário contra Ronaldo Caiado, o Lula aparece com 45% das intenções de voto contra 37% de Ronaldo Caiado, aqui o Caiado com 37%, 14% brancos, nulos ou não vai votar e 4% de indecisos. Já contra Romeu Zema, se esse fosse o cenário do segundo turno, Lula continua liderando com 46% das intenções de voto, contra Romeu Zema com 34%, sendo que brancos, nulos e não vão votar são 16% nesse caso e indecisos 4%. No último cenário contra o Renan Santos no Missão, o Lula também lidera com 45% das intenções de voto, o Renan Santos com 35%, brancos, nulos não sabem ou não vão votar 16% e indecisos 4%. E aqui eu queria chamar a atenção para um cenário até mais específico. Quando a gente olha Lula contra Flávio Bolsonaro, é 44 contra 39. Mas se a gente vai se afastando desse cenário e traz os outros candidatos que apareceram nessa pesquisa de segundo turno, e a gente está falando do Caiado, do Zema e do Renan Santos, eles estão todos orbitando ali na faixa também dos 37%, 34%, 35%, como se fosse uma herança dos votos do Flávio Bolsonaro. Então o Lula permanece praticamente com o mesmo cenário de segundo turno nas 3 ocasiões aqui, variando um pouco, 1 ponto percentual, 2 pontos percentuais para cima, mas é como se você tivesse ali a herança do Flávio Bolsonaro indo para esses candidatos, para o Caiado, para o Zema ou para o Renan Santos, como se quem fosse votar, claro que não dá para traçar isso porque a gente não sabe a amostra, mas pegando esses dados crus, é como se eles pegassem esses votos também num possível segundo turno. E o que muda ali na relação de um e outro são os brancos, nulos e não vão votar. E um pouquinho dos indecisos, mas os indecisos eles até se mantêm em 4%. Então o que muda realmente ali de um para o outro são os brancos, nulos e não vão votar. Então numa ausência, por exemplo, de um cenário de preferência, provavelmente essa pessoa votaria em branco, em nulo ou nem não iria votar. Vamos passar aqui para o nosso próximo quadro, que é sobre a aprovação do presidente Lula nessa última Quest de agosto. Ele tem 48% de aprovação, 47% de desaprovação, então muito aqui pareada a aprovação e a desaprovação do presidente Lula, e 5% não soube ou não responderam. Aqui também mostra um cenário em que a aprovação e a desaprovação ficam muito próximos de quem vota no presidente Lula, inclusive, mas sai também algumas pesquisas, principalmente nas temáticas, alguns temas que são abordados na pesquisa, acabam mostrando até uma aprovação maior do que a base mais fixa eleitoral do presidente Lula. Vamos passar agora pela avaliação do governo, que continua ali com 36% de avaliações negativas, 36% de avaliações positivas, regular 26%, não soube ou não responderam 2%. Também mostrando
uma avaliação mais negativa aqui do presidente Lula, mas muito pareada com a positiva. Está bem dividida essa questão da avaliação e da aprovação do presidente Lula nessa última pesquisa Quest. Trazendo um pouco de cenários para vocês, e aí eu recomendo também que a gente deixe em tela cheia para não ficar pequenininho para quem está em casa, mas nos últimos 12 meses, a economia do Brasil melhorou, piorou ou ficou do mesmo jeito? 43% dos respondentes acha que piorou. 35% acha que nos últimos 12 meses a economia está do mesmo jeito. E 19% que melhorou a economia brasileira. Não soube ou não responderam, 3% aqui. No último mês, o preço dos alimentos caíram, ficaram iguais ou subiram? E aqui as próximas perguntas ajudam a explicar essa percepção de piora, melhora ou manutenção da economia brasileira. Aqui, no último mês, o preço dos alimentos caíram, ficaram iguais ou subiram? Subiu, ficou com 68%. Então, entre os respondentes, a maioria acha que os preços no supermercado, os preços dos alimentos subiram. Ficaram iguais, 21%, caiu 9% ou não responderam e não souberam, 2%. E comparando com um ano atrás, o poder de compra dos brasileiros hoje é menor, igual, maior ou não responderam? Vamos lá. Menor com 69%, igual com 20%, maior 10% e não soube ou não responderam 1%. E pensando, aqui a gente está falando só de poder de compra, tá, gente? Pensando que sua família ganha e no aumento de preços dos últimos tempos, aí do último ano, você diria que, então pensando no salário ali, no orçamento da família, contra o que a sua família ganha, como é que ficou a situação do seu custo de vida? A renda aumentou tanto quanto o custo de vida, com 33%, então ficou ali empatado. Aumentou a renda, mas o custo de vida também subiu. A renda não aumentou, com 32%. Renda aumentou menos do que o custo de vida, então a renda aumentou, mas não acompanhou a alta dos preços, segundo aqui a resposta dos entrevistados pela Quest. Ficou em 23% e renda aumentou mais que o custo de vida, 10%. Não soube responder ou não responderam, 2%. Aqui eu vou até pausar, vou tomar meu shot de água para a gente analisar esse cenário juntos. Vou tomar um shot de alga, porque a gente está falando que na avaliação dos brasileiros, 43% dos brasileiros que responderam à pesquisa Quest colocam que a vida piorou, né? A economia piorou nos últimos 12 meses. E isso vem acompanhado de alta nos preços dos alimentos, que é a avaliação da população brasileira segundo a Quest, um poder de compra menor e que a renda aumentou na mesma proporção que os preços. Então os preços continuam como vilão da população brasileira. A população brasileira continua achando que a inflação está pressionada, mesmo que a gente tenha a queda ou a desaceleração dos preços, principalmente dos alimentos, nesses últimos tempos. E isso vem de dois fatores. O preço dos alimentos e de alguns itens especificamente acabou subindo por um período longo. Então, se a gente tem uma alta histórica de preços, por mais que ele caia ou desacelere a alta, você ainda tem, historicamente, uma alta de preços que deixou aquele preço mais elevado. Vamos pegar ali um item, você tem um item que consome bastante na sua cesta de consumo, na sua cesta básica, e esse item acaba tendo um peso maior no seu orçamento. Se você vê o item subindo ao longo do tempo, então cada vez que você vai o preço está maior. Por um período histórico ali ele teve uma alta até com sustentabilidade, ele foi subindo ao longo do tempo. Mesmo que ele comece a desacelerar ou cair, até ele voltar para um patamar que você acredita que seja um patamar menor de preço e sentir essa diferença, vai levar tempo. Então a percepção das pessoas da inflação é diferente, acaba sendo diferente do que é medido ali de fato pelo IBGE. Isso porque tem o peso daquele item no bolso, tem o peso daquele item no orçamento, tem também a variação histórica daquele item. Então, se ele subiu por muito tempo e agora começa a arrefecer,
vai demorar para a gente sentir esse impacto e talvez nem sinta na mesma proporção da alta. Outra coisa, a renda aumentou tanto quanto o custo de vida, que aparece com a maioria dos respondentes aqui, também tem essa característica. A renda aumentou, mas o custo de vida também aumentou. Tudo aqui bem ligado a preços. Vamos para a próxima tela, que fala sobre imposto de renda e desenrola, que são duas medidas que tendem a deixar mais dinheiro no bolso do brasileiro, seja por conta da isenção do imposto de renda, que deixa a renda disponível, porque não tem mais aquele desconto até R$5.000, e até ali os 7.390 vai ter um desconto menor, e o desenrola que, em tese, se você renegociar suas dívidas, elas vão pesar menos no orçamento. E aqui é uma avaliação interessante, porque 68% dos respondentes não se vê beneficiado pela nova isenção do imposto de renda. Mas quando a gente pega a base da Quest, a base dos respondentes, tem uma parcela importante, inclusive de amostra, porque a gente precisa refletir a população brasileira, que seria sim beneficiada pela isenção do imposto de renda, mas as pessoas não estão sentindo esse benefício. Muito por conta de aumento do custo de vida, que aparece na análise anterior, então teve aumento de custo de vida, mas a renda aumentou, mas o custo de vida também aumentou, então ficou elas por elas. E o desenrola, que também deveria deixar um orçamento disponível, porque você diminui a parcela, diminui ali o quanto você paga na dívida, consegue tirar ali aquela dívida muitas vezes, ou diminuir a participação dela no orçamento. As pessoas veem como boa ideia, mas não se sentem beneficiadas. E aqui, o mais interessante não foi beneficiado pela isenção de imposto de renda, com 68%, sendo que sim, se a gente pega a estratificação da base, tem pessoas que ganham até R$5.000, na proporção ideal ali, e não sentiu diferença do impacto da isenção, também aparece com 46%. Por mais que tenha dinheiro no bolso do brasileiro, é como se esse dinheiro não ficasse disponível. Ou vai para um pagamento de dívida, ou está sendo consumido por outros itens que ficaram mais caros na percepção dos brasileiros da economia. E isso ajuda a moldar essa percepção de piora, porque por mais que os indicadores estejam melhores, o desemprego está mais baixo, você tem a isenção do imposto de renda, o salário mínimo com ganho real, as aposentadorias também com ganho real, o brasileiro não sente isso no bolso porque tem outros fatores drenando a renda dele. E isso faz com que a percepção individual seja de piora. Por mais que os indicadores macroeconômicos apontem numa direção, o sentimento ali no bolso é outro. E em relação ao imposto de renda, 46% não sentiu diferença. Renda aumentou, mas não muito, com 32%, atualizou aqui. Renda aumentou significativamente com... Nossa, falhou aqui, hein? Significativamente com 21% e não soube responder com 1%. E o desenrola beneficiou, por mais que 47% vejam como uma boa ideia, o desenrola já beneficiou você ou sua família? Diretamente, 88% diz que não. Outro aspecto bem interessante que saiu nessa Quest é sobre tarifaço e interferência dos Estados Unidos aqui no Brasilzão. Você sabia dessa notícia sobre novas tarifas do governo americano? 63% disse que sim, 37% disse que não. Se a gente pegar o recorte, para você, quem melhor representa hoje o discurso de patriotismo e defesa dos interesses do Brasil? 46% diz que é Lula, 38% Flávio Bolsonaro, 9% nenhum dos dois e não souberam responder 7%. Em relação à resposta do tarifaço, Lula foi mal, 43%. Apesar dele, na percepção, representar melhor o discurso, 43% ainda acha que ele foi mal na resposta ao tarifaço, bem 38%, nem bem nem mal 4% e não soube responder com 15%. E aí tem uma última pergunta, que é em relação às urnas, às eleições brasileiras. Em reunião com representantes internacionais, Flávio Bolsonaro pediu que observadores internacionais sejam enviados para as eleições brasileiras desse ano e questionou o possível uso de urnas eletrônicas de uma empresa venezuelana. Você sabia dessa notícia? 68% disse que não
e 32% disse que sim. Inclusive, se a gente for mais a fundo na Quest, tem uma pergunta em relação a isso. Se você acha, o que você acha dessa interferência dos Estados Unidos aqui nas nossas eleições? E isso é rejeitado. Assim como também o tarifaço não é visto de uma forma positiva. E Flávio Bolsonaro também não é visto como um patriota, como ele se coloca, né? Gosta de se colocar como patriota, mas não é visto dessa forma pela população, pelo menos na estratificação aqui da pesquisa Quest. Então, isso mostra que o tarifaço, ele deve sim pesar, porque a maioria ouviu falar do tarifaço, ouviu falar de outras interferências dos Estados Unidos aqui no Brasil, não vê isso de uma forma positiva, inclusive vê Lula como o melhor representante no discurso do patriotismo e interesses do Brasil, mas ainda acha que ele foi mal na resposta. Poderia ter sido mais enfático, será? Isso traz também essa percepção do tarifaço na avaliação dos brasileiros e na resposta ao tarifaço. Tentando até, né, aqui me espanta Flávio Bolsonaro com 38%, sendo que o tarifaço ficou conhecido como Tariflávio e deveria impactar mais ainda a imagem dele, na minha opinião. Mas na opinião da Quest aqui, ou dos brasileiros que responderam à Quest, ele ainda representa 38% de pessoas que acham que ele representa o patriotismo e defesa do interesse nacional. O que é uma... Né, se a gente pensar em todas as ações de Flávio, Eduardo Bolsonaro e sua família, a última coisa que eles representaram foram os interesses do Brasil. Colocaram os seus interesses individuais acima de todos os outros, em todas as ocasiões, como eles sempre fazem. E aqui mostra também aquela base, né? Eu gosto de pegar isso, aquela base que se perpetua ao longo do tempo, nas respostas, que é uma base mais fiel, uma base que dificilmente troca o voto, avaliando dessa forma, né? Avaliando o Flávio Bolsonaro como o melhor representante dos ideais patrióticos aqui do Brasil, o Lula também, e isso perpassa ali e acaba tendo uma ou outra mudança de acordo com o tema. Então, quando a gente vai para o Desenrola, essa base é extrapolada. As pessoas acham o Desenrola uma boa ideia a despeito de quem está no governo. E isso é bem interessante da gente olhar, e tudo isso também molda as expectativas econômicas que no final vão refletir lá nas urnas, nas eleições desse ano. Quero falar de um outro e último assunto aqui com vocês, porque hoje é quarta-feira e, como eu falei agorinha, não é qualquer quarta-feira, é dia de decisão de juros aqui no Brasil, dia de decisão do Comitê de Política Monetária brasileiro. E o que vai acontecer? Vai decidir taxa Selic hoje no final da tarde. Essa decisão, ela já está praticamente esperada, é um corte de 0,25 ponto percentual na avaliação majoritária do mercado, e eu concordo aqui, acho que vai ter corte, acho que o corte vai ser de 0,25, mas também vou trazer o que eu falei na reunião passada também como um grande copia e cola. Vai ter corte, mas a sinalização vai ficar em aberto, vão colocar todos aqueles pontos de cenário internacional, vão colocar todos aqueles pontos de inflação, de pressão dos preços, o crescimento, vai aparecer tudo que sempre aparece. O crescimento sumiu recentemente porque não dá para usar como argumento, mas vai aparecer preços, vai aparecer guerra no Oriente Médio, vão aparecer questões de oferta que não são decididas pela taxa de juros, a taxa Selic, mas elas vão aparecer como justificativa sim, e os indicadores vão ser acompanhados de perto e assim vai ser a próxima decisão com base nesses indicadores. Não estou vendo sinalização do Copom nesse momento. Posso estar errada, mas nesse momento não vejo sinalização para os próximos cortes, como não foram feitas as sinalizações nas reuniões passadas. Eles vão deixar em aberto, se a economia continuar desacelerando, se ela continuar trazendo os números que estão aparecendo, se a inflação continuar arrefecendo, aí sim os cortes continuam. Mas com base na análise dos dados. Acredito que esse vai ser o posicionamento do Copom, apesar do corte. E vai deixar em aberto o próximo corte, que já começa a ser aceito pelo mercado financeiro, inclusive via Focus. O Focus deve aparecer, deve voltar a aparecer também na ata que a gente vai conhecer na semana que vem. Então, mais do que a decisão de política monetária, que já está esperada, de corte de 0,25 ponto percentual, o que se espera mesmo
é o comunicado, as justificativas e essa possível sinalização, que no meu entendimento, acredito que não venha. Não venha como não veio nos outros momentos, porque o Copom não quer se comprometer e deixar aquele guidance que a gente fala, deixar aquele direcionamento para a próxima reunião. Eles vão sentir o humor, vão ver como é que se posiciona o mercado financeiro, porque tem sim, né, a gente não gostaria que tivesse, mas tem sim esse impacto, tem esse efeito. Vão esperar os próximos relatórios focos, as próximas divulgações de indicadores econômicos para aí sim tomar a decisão em relação aos próximos passos do corte. Mas para hoje a expectativa é de corte e amanhã eu conto se a gente bingou aqui. A gente podia fazer o bingo do mercado de investimentos, já falei isso algumas vezes aqui, e a gente vai ver se a gente bingou. Vamos ver quem vocês gostariam de ver no segundo turno contra o presidente Lula, fora Flávio Bolsonaro. Romeu Zema aparece com 16%, 50% Ronaldo Caiado e 33% Renan Santos. Aqui não sei qual foi, depois vou ler o chat para ver qual foi, e vou ler lá no Papo Legal também. Qual foi a opinião de vocês em relação a isso? É porque vocês acham que o presidente Lula tem mais chance? Porque seria um cenário mais competitivo? Quem vocês gostariam de ver o embate, o debate? Quero saber de vocês, então deixem aqui no chat, porque agora eu vou me despedir, mas antes quero dar um recado para vocês, porque tem aula vindo aí, coisa boa no radar, a aula do Siga o Dinheiro com o Castro Rocha e o Eduardo Moreira, que acontece no dia 13 de agosto, às 8 horas da noite. Vocês não vão querer ficar de fora disso, que é uma aula que vai trazer a origem secreta do dinheiro da extrema-direita, um debate super atual, sempre muito atual, porque precisa mesmo seguir o dinheiro. É assim que a gente descobre um monte de coisa da extrema-direita, porque sempre tem dinheiro envolvido. Então, vai ser um aulão e vocês não vão querer ficar de fora. Para garantir o ingresso, iclmercado.com.br ou clicar no QR Code que está ali no cantinho, você já se inscreve, garante o acesso, recebe o ingresso no dia e no dia 13 de agosto, às 8 horas, tá junto aqui com a gente para ver mais uma aula fantástica do Castro Rocha, aberta para todo mundo. Vou deslocar aqui o programa lá para o estúdio do William De Luca, porque agora vocês estão em mais que excelente companhia com o Rolê ICL, que continua aqui na sequência, e convido vocês a irem lá para o canal do De Luca para acompanhar, deve estar aqui no chat o link do canal para acompanhar o rolê por lá também, dar uma força e fortalecer o canal do Will. Um beijo para vocês e até amanhã. Você percebeu que culparam o número 13 pela derrota brasileira na Copa? E isso não é coincidência nenhuma, porque de um jeito ou de outro, eles encontrariam um inimigo para colocar, porque a estratégia da extrema-direita depende de sempre, a todo instante, todos os dias, ter um inimigo, não só para atacar, mas para marketear. Porque a extrema-direita, no final das contas, é um grande, talvez hoje no mundo, o maior dos negócios. E essa visão nunca foi verdadeiramente compreendida pelas pessoas. O professor João César Castro Rocha, maior especialista no Brasil em extrema-direita, professor do ICL, resolveu fazer uma investigação a fundo. E o resultado? Uma aula, no dia 13 de agosto, às 8 horas da noite, uma quinta-feira, sobre quem financia a extrema-direita no Brasil. O resultado é chocante, inacreditável. E chamem todos seus amigos para assistir também. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.